Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos finalizar aqui o panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o período interbíblico ou período intertestamentário, né? Então, parabéns a você que chegou até aqui, parabéns a você. Então, hoje nós vamos falar aqui desse período. Pastor, mas o que é esse período interbíblico? Não sei se você, quando tem a sua Bíblia aí, né, você abre a Bíblia, você tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, e entre os dois testamentos ali, em algumas Bíblias você tem ali uma folhinha branca. Essa folhinha branca, simbolicamente, é justamente esse período intertestamentário, que quer dizer entre os testamentos, né? Essa palavra significa exatamente isso, né? Então, nessa Bíblia, temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e esse período intertestamentário, período interbíblico, ele tem uma duração de 400 anos. E 400 anos onde nós vamos ter um silêncio profético, tá? É, eu costumo dizer que não que profetas não tenham falado, mas pode ser que alguém tenha falado, mas não houve registro, tá? Não houve registro canônico. Então, nós chamamos aí de período intertestamentário, esse período de 400 anos. Que vai do período ali onde falou o profeta Malaquias, nós falamos ontem, né? Então, profeta Malaquias falou, e depois de Malaquias, somente João Batista que vai falar, inspirado por Deus, depois de 400 anos, né? Então, esse período, frequentemente, às vezes é chamado por alguns também, de um período de silêncio, né? Silêncio profético. Porém, acredito eu que esse silêncio, ele não é um silêncio ensurdecedor, porque houve muitas transformações que tiveram um reflexo, elas tiveram um reflexo, trouxe um reflexo muito grande ali para os eventos do Novo Testamento, né, para tudo aquilo que você vai ver ali no Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, nos evangelhos em geral. Foram transformações de impérios, mudanças políticas, culturais, religiosas, que amoldaram ali um cenário para o advento do cristianismo. Tá? Então, como nós podemos garantir isso? Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, debaixo da lei. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse tempo, plenitude dos tempos? O que é isso? Que termo é esse? Que expressão é essa, plenitude dos tempos? Plenitude do tempo significa tempo pleno, a hora certa. A ideia é que é quando todas as peças de um quebra-cabeça se encaixam, é quando tudo está pronto, é quando o cenário está montado, é quando o palco está pronto para receber os seus atores. Isso é o tempo pleno, isso é plenitude de tempos. Nós trabalhamos com Cronos, que é o tempo cronológico, mas Deus não. Deus trabalha com Kairos, é o tempo pleno, é o tempo perfeito. A Bíblia fala, Pedro vai falar assim, que 1000 anos para o Senhor, 1000 anos para o Senhor são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Então, o tempo é apenas um limitador, que é um atributo nosso. Deus não se limita ao tempo. Então Deus trabalha com o tempo perfeito. Então Deus precisa que todas as peças do quebra-cabeça estejam montadas para que a cena dos próximos capítulos venham, para que os atores da cena dos próximos capítulos venham atuar. Malaquias é esse último livro do Antigo Testamento, né? Quando você fecha Malaquias é interessante, você vê algumas coisas lá no livro de Malaquias, no livro de Ageu, nos profetas em geral, você vê algumas coisas lá. Por exemplo, Malaquias profetiza ali no Império Medo-Persa, certo? Então você tem ali um império, você tem um império em atividade, que é o Império Medo-Persa, certo? Você tem ali profetas, você tem sacerdotes, você tem o templo, você tem os babilônicos, você tem... esse é o cenário que você vê ali. Quando você abre o Antigo Testamento, ou melhor, quando você fecha o Antigo Testamento, você fecha para esse cenário. Mas ao abrir o Novo Testamento, o cenário é diferente. O palco muda. É diferente. De uma página para outra, do Antigo para o Novo Testamento, quando você abre aqui, você vê o império não é mais o Medo-Persa, você não vê os babilônicos, você não vê esse povo. Você não vê os egípcios, você vê o Império Romano em atividade,
A língua que você vê ali é a língua grega, é a cultura grega implantada ali em muitos povos. Você vê alguns elementos ali que você não via. Você via o templo, os sacerdotes, vestes sacerdotais, você vê liturgia, você vê sacrifício, mas aqui você vê sinagoga, sinédrio. Quem são essas pessoas? O sinédrio, você vê os fariseus, você vê os saduceus, você vê ali os zelotes. Quem é esse povo que aparece agora no Novo Testamento? São transformações políticas, transformações culturais que preparam o caminho para o Messias. E depois do retorno do exílio babilônico, você vai perceber que o domínio persa vai permitir que os judeus voltem para praticar sua religião ali com a liberdade, incluindo isso é o que? A reconstrução do templo. Daniel já havia profetizado sobre o domínio grego. Mas, pastor, eu não vejo os gregos, o Império Grego, eu vejo o Império Romano. Sim, exatamente. Porque o domínio grego ele vai acontecer justamente entre o Antigo Testamento, entre os profetas do Antigo Testamento e João Batista do Novo Testamento. São 400 anos onde houve uma transição do Império Medo-Persa para o Império Grego. E em 63, ali, o Império Romano vai tomar o poder do Império Grego. Tá? E muitos acontecimentos ali formaram um seminário ideal, adequado para o advento do cristianismo. Quando você olha, por exemplo, para Daniel no capítulo 2, Daniel lá atrás, no Império Babilônico, ali profetizando na corte da Babilônia, Daniel já vai profetizar. Ele vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua gigantesca. Ela tinha cabeça de ouro, ela tinha os peitos e os braços de prata, ela tinha os quadris de bronze, tinha as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e com barro. E na hora da interpretação do sonho, a Bíblia fala assim que Daniel diz para Nabucodonosor: olha, rei, Deus revelou a você o que há de acontecer no final dos tempos. E Daniel vai interpretando o sonho e mostrando que cada elemento, cada metal daquela estátua representava um reino. E ele diz para Nabucodonosor assim: tu és o cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, porém inferior ao teu. E Daniel vai dizer que esse reino seria representado não pela cabeça de ouro da estátua, mas seria representado pelo peito e pelos braços, representando o próximo reino que viria depois de Nabucodonosor. E quem é esse próximo reino? Aí em Daniel, no capítulo 5, você vai perceber que os persas já estão do lado de fora dos muros, e eles invadem ali Jerusalém, justamente naquela noite. E os persas vão tomar, e esse reino dividido, representado pelos dois braços da estátua, que é o reinado medo-persa. Depois dos persas, vai se levantar o Império Grego, que é representado justamente pelos quadris da estátua, que são quadris de bronze. E depois, em 63, Roma vai tomar o domínio. E Roma é representado nessa estátua pelas pernas de ferro. E o Império Romano ele foi dividido em um período entre o Império Romano Ocidental e Oriental. E depois do Império Romano, você percebe que há um tempo em que é representado pela estátua, pelos pés de ferro misturado com barro. Só que Daniel também ele interpreta na visão de Nabucodonosor que uma pedra é cortada de um monte sem auxílio de mãos. E essa pedra não cai na cabeça, não cai no tronco, não cai nos quadris, nem cai nas pernas. Essa pedra cai justamente nos pés da estátua, que são misturados com barro e ferro. E esses pés de barro, eles são esmiuçados junto com todos os outros metais da estátua. A estátua vai ao chão e essa pedra que cai na estátua se forma um grande vale. E Daniel está dizendo que esse é o reino milenar, que esse é o reino de Cristo. Que ele não fala que é o reino de Cristo, mas fala que é o reino do Senhor que virá. E esse reino não passará a nenhum outro reino, porque ele se tornará na terra um grande vale, porque é o reino de Deus. Esse reino será estabelecido. E o que? É uma sucessão de reinos. Você vai perceber que depois do Império Medo-Persa vai se levantar o Império Grego. Depois de Malaquias ali, alguns anos depois, o rei Alexandre o Grande vai tomar o reinado persa. Daniel, no capítulo 8, vai falar e vai trazer ali ainda, anos antes
do domínio grego, Daniel vai profetizar no capítulo 8, diz assim: E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, e o qual ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, mas o mais alto subiu por último. Vi o carneiro dar amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais o podia resistir, nem havia quem pudesse livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando ainda, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele em ímpeto e com força. E o vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo, quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir ao bode, e o lançou sobre a terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar. E o bode engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Quando você olha na Bíblia, nós falamos isso em algumas aulas atrás, chifre na Bíblia vai representar poder. E em 331, a Grécia vai tomar o poder dos persas. Esse homem, Alexandre o Grande, conquistou territórios, incluindo a Judéia. Ele é representado aqui por esse bode. A Bíblia fala assim que esse bode, ele representa justamente esse império grego. E o carneiro que está sendo atacado é justamente o Império Medo-Persa, que tem 2 chifres. Ou seja, um que subiu primeiro, e ele é maior, e tem o outro chifre. Ou seja, o império dividido, Medos e Persas, que tem 2 governantes, Ciro e Dario. E aí vem Alexandre o Grande aqui no domínio, sobre o domínio grego, e ele vem contra esse império e o derruba aqui em 331 a.C. Alexandre foi um grande conquistador. Alexandre o Grande, os livros históricos vão falar muito dele. Você tem aqui também muitos registros históricos, muitos livros que foram escritos nessa época, que são chamados de apócrifos. Esses livros, eles foram uma vez, estiveram uma vez na Bíblia, mas ali numa ação contra a reforma protestante no século XVII, eles foram acrescentados à Bíblia. Foram acrescentados de novo, uma ação contra a reforma no Concílio de Trento, ali no século XVII. E esses livros foram tirados, mas são livros que têm um conteúdo histórico poderoso, que vão falar, principalmente primeira e segunda Macabeus ali, vão contar histórias que são histórias que podem ser confirmadas não somente nesses livros apócrifos, mas também em outros livros históricos. Diferente de outros impérios, de outros imperadores, esse Alexandre o Grande, ele tinha uma ambição. Ele não tinha apenas ambições políticas. Influenciado por sua mãe e também por Aristóteles, um grande filósofo, ele vai ser influenciado a dominar o mundo inteiro, mas não apenas uma força militar. A Grécia, ela vem contra o Império Medo-Persa e ela quer conquistar os reinos do mundo. E a Bíblia não, a história vai dizer que Alexandre, ele conquistou o mundo inteiro e ele morreu com 33 anos. E ele morreu angustiado, chorando, porque não tinha mais nada para conquistar. Ou seja, ele conquistou de forma substancial seus objetivos. E ele foi com seus exércitos, mas a ideia dele não era apenas dominar de forma militar o mundo. O que Alexandre queria, principalmente através da influência do seu professor Aristóteles, era criar no mundo uma grande Grécia. Ele queria espalhar a cultura grega, que é uma ação chamada de helenização. Ele queria que o mundo fosse uma grande Grécia. E ele conseguiu isso. Ele morreu aos 33 anos e não tinha mais nada para conquistar, lamentando, porque não tinha mais nada para conquistar. Alexandre vai morrer ali em 323 a.C. E 4 dos seus generais, conhecidos como diádocos, eles vão tomar posse.
né? Primeiro, caçando, vai tomar posse ali da Macedônia e da Grécia, é ele que vai fundar ali a cidade de Tessalônica, e ele eliminou a família de Alexandre justamente para que eles não tomassem mais o poder. Ele vai eliminar a família de Alexandre, aquilo que restava da família de Alexandre o Grande, justamente para não ter nenhum tipo de levante contra o seu governo. Caçando, ele vai dominar ali na Macedônia e na Grécia. Depois você tem Lisímaco, que ele vai tomar ali a Trácia e a Ásia Menor. Esses são os generais de Alexandre, tá? Aqueles que conquistaram o mundo inteiro nas suas ofensivas militares com Alexandre o Grande. Agora Alexandre morre e os seus generais vão tomar o poder. Depois você tem Seleuco, né? Ele vai tomar conta da Síria e da Mesopotâmia, e também uma parte ali do Oriente. Ele vai fundar a Seleucia, ele fundou o Império Seleucida, e um pedacinho ali, né? Ficou um pedacinho ali também da Síria e do leste da Pérsia. Você tem Ptolomeu também, ele vai ficar com o Egito e uma parte ali da Palestina num primeiro momento, né? Ele que tornou, Ptolomeu que vai tornar Alexandria ali um grande centro cultural ali, com aquela biblioteca fabulosa de Alexandria e tudo mais. A conquista e o controle da Judéia aconteceu ali mais ou menos em 320 por Ptolomeu. Ele invadiu a Judéia num sábado, né, pegando ali os judeus de surpresa, e ele vai anexar essa região ao Império Grego, ao Império Ptolomaico, né, que você tem ali a dinastia desses generais. E o Império de Ptolomeu ficou ali, anexou ali a Judéia. Durante esse período ali, muitos dos judeus foram levados para o Egito, e por causa disso se estabeleceram ali, principalmente na cidade de Alexandria, que foi tomada ali pelos Seleucidas. É nessa época que vai se levantar alguns doutores da lei que vão traduzir nessa época o Antigo Testamento hebraico, vão traduzir para o grego, vão traduzir para a língua grega. Essa é a tradução que é chamada de Septuaginta. Quando você olha para o Novo Testamento, as cartas de Paulo, todas as cartas, todos os evangelhos ali, você vai perceber que tem muito conteúdo ali que ele é citado justamente da Septuaginta. Não é citado às vezes do original. Textos ali que são citados no Novo Testamento, citados do Antigo Testamento, citado no Novo Testamento, são citados justamente da Septuaginta. Justamente foi essa a contribuição dessa tradução ali no Novo Testamento. Passando o tempo, se levanta ali o Antíoco IV Epifânio. Quem é esse homem? Antíoco Epifânio, ele começou uma força-tarefa de uma forte helenização, não somente nos países ali em volta da Judéia, mas também na própria Judéia. Esse homem, a história vai falar que ele era um grande revolucionário. Ele vai tentar proibir. No começo estava tudo bem, mas depois ele vai tentar proibir que a lei fosse lida no sábado. Ele vai tentar proibir os judeus de continuarem com a sua liturgia ali no templo, né? E ele vai fazer com que o povo, vai tentar fazer com que o povo judeu volte à idolatria, adorando ali os deuses gregos. O que esse homem vai fazer? Antíoco Epifânio, ele vai colocar uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. E o pior de tudo, ele vai sacrificar uma porca no altar do templo do Senhor. O domínio desse homem vai trazer uma grande perseguição naquela época. E isso vai gerar aquilo que a história vai chamar de a revolta dos Macabeus. Porque esse homem vai profanar o templo de Deus. E muitos vão se sujeitar. Mas uma família, a família de Matatias, chamada de Macabeus, Macabeus significa martelo. Então a família desse homem era uma família de sacerdotes asmoneus que liderou uma grande resistência judaica contra os Seleucitas. E eles vão, através dessa grande revolta, fazer uma grande ofensiva. Eles vão para os montes e vão fazer uma grande ofensiva militar contra os gregos naquela época. Essa revolta foi liderada no primeiro momento por Matatias, né, 167 ali antes de Cristo, e depois pelo seu filho, Judas Macabeu, filho de Matatias, que vai se tornar esse grande líder militar ali nessa ofensiva, nessa revolta contra os Seleucitas, e depois Jonas Macabeu, que vai se consolidar ali no domínio judaico e conhecer depois o reconhecimento do público.
né, do povo ali na Judéia. Simão Macabeu, também em 142 até 134, ele vai obter ali a independência definitiva da Judéia e vai fundar justamente aquela dinastia Asmoneia. Tá? Qual foi a fase desse período dessa guerra dos Macabeus? Eles se levantam contra essa ofensiva desse grande dominador, Antíoco IV Epifânio. E a revolta começa em 167 com Matatias. Depois que ele morre, Judas Macabeu vai tomar a liderança e o governo. Depois de Judas Macabeu, nós temos ali a purificação do templo em 164, né, que depois de conseguir expulsar os Seleucidas de Jerusalém, eles conseguem retirar ali a estátua de Zeus e vão fazer a purificação ali do templo de Jerusalém. Isso deu origem a uma festa chamada Hanukkah, ali em Jerusalém, que até hoje eles festejam e celebram esse momento da independência dos judeus naquela época. Né? Depois da morte de Judas, a luta vai continuar entre 160 até 142 a.C. Depois Judas morre em um combate com os Seleucidas em 160, mas os seus irmãos vão continuar essa guerra aí, com Simão, Jonas Macabeu, e essa independência vai perdurar até o domínio romano em 63, quando Pompeu vai conquistar Jerusalém naquela época e vai anexar a Judéia ali ao Império Romano. Parece que muita coisa acontece nesse tempo, né? Chamado por muitos de silêncio profético. Aí você vê que muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo nessa história. E ali em Gálatas, no capítulo 4, vai dizer que Deus vai enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo sob a lei. Por quê? Porque Deus quer, o versículo 5 vai dizer assim, para resgatar os que habitam, os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Paulo está dizendo assim, que no tempo certo, Deus vai colocar em prática o seu plano, trazendo o seu filho, para que aqueles que estão debaixo da lei entrem debaixo da graça. É um tempo de plenitude, é um tempo pleno, um tempo completo, um tempo certo, onde Jesus nasceria em um ambiente que ofereceria condições tão favoráveis para a pregação do evangelho, quando as peças desse quebra-cabeça se encaixam. E tudo o que aconteceu na história parece que aconteceu para preparar o mundo para a chegada do cristianismo, mostrando que Deus está no controle da história. Eu lembro lá de Abacuque. Lembra de Abacuque, quando Deus fala assim com ele, olha, eu estou preparando algo, eu estou fazendo uma obra, preparando uma obra tão grande, que se eu dissesse para você, se eu apenas dissesse, não haveria quem iria acreditar. Quando eu olho para Alexandre o Grande, eu olho para o Evangelho, os evangelhos de Marcos, Mateus, e olho para as cartas, eu olho a língua grega. E eu vejo quão grande foi a contribuição desse homem. E por mais que fosse um homem sanguinário, essa sua ideia de helenizar o mundo, fazer com que a língua grega fosse uma língua universal, o tanto que isso contribuiu, não apenas na tradução da Septuaginta, ali na Septuaginta, traduzindo o Antigo Testamento para o grego, não somente isso, mas teve muitos aspectos. Por exemplo, antes de Alexandre, eu vou falar, por exemplo, de Abraão. Quando Deus chama Abraão para aquela terra, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele iria trazer Abraão para aquela terra, estabelecer aquele povo naquela terra, ali na Palestina. Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Por quê? Porque aquela terra seria um ponto estratégico, um ponto onde quem estava viajando do Oriente para o Ocidente passaria por aquela terra e teria contato com as ideias que seriam divulgadas, disseminadas ali naquela terra. Ou seja, os povos pagãos que eram politeístas iriam ter contato com um Deus, com um povo que tem apenas um Deus. Ou seja, quem viajava do Ocidente para o Oriente, tivesse contato ali com aquela terra, eles estavam sendo preparados. Qual que é esse negócio de um Deus só, um povo monoteísta, sendo que as nações eram politeístas, tinham vários deuses. Mas agora Deus estava preparando o mundo para ter contato com um evangelho onde somente um Deus é quem reina. Depois você vê esse homem, Alexandre o Grande, se levantando com essa ideia de helenizar o mundo, fazer do mundo uma grande Grécia e implantar a cultura grega. O tanto que esse homem contribui com o evangelho, por quê?
Porque quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver que Paulo escreve em grego. Paulo era culto, Paulo era fariseu de fariseus, Paulo foi e aprendeu aos pés de Gamaliel. Sim, Paulo era culto, mas você falar que Paulo falava grego é uma coisa. Mas quando você olha para João, um pescador iletrado, você olha para Pedro, um simples pescador, você fala, não há cultura, não há nada de nobre nesses homens, mas eles também falam e escrevem em grego. Mas que contribuição teve isso para a pregação do evangelho? Exemplo, quando Pedro vai pregar para Cornélio, em Atos, Pedro vai chegar e Pedro vai falar em grego. E todos vão entender. Quando Paulo sai para pregar em Corinto, quando Paulo sai para pregar, estabelecer igreja em Éfeso, em Tessalônica, e quando João sai e quando João vai ser pastor em Éfeso, e quando Timóteo sai para pregar, a língua que esses judeus falavam era justamente a língua grega. É Deus usando Alexandre com essa ideia de helenizar o mundo para pavimentar o caminho para que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Quando Paulo sai, por exemplo, quando Paulo ele é preso e ele apela para Roma, Paulo sabia muito bem o que estava fazendo, porque o sonho dele, além de Roma, de ir para a Espanha e de outros países, era ir para Roma, porque ele sabia que chegando em Roma, ele sairia de Roma para qualquer outro lugar do mundo, porque Roma era justamente esse centro global. Ele era esse centro global. De Roma, você poderia ir para outros lugares. Por quê? Porque quando Roma, em 63, ele vai conquistar a Judéia e ele conquista ali o Império Grego através de Pompeu, ele vai conquistar e ele vem de estradas que foram pavimentadas pelo Império Romano. Roma é aquele império que vai pavimentar estradas para que não somente os cavalos pudessem passar, mas para que as pessoas viajando a pé pudessem ter segurança. Roma vai implementar a Pax Romana, ou seja, uma política de paz e tranquilidade, onde os viajantes, ao viajarem, teriam tranquilidade e não precisariam se preocupar com a violência. Por quê? Porque a Pax Romana garantia que aqueles que assaltassem ou cometessem qualquer tipo de crime, ele pagaria com a própria vida. Ou seja, um cenário que foi totalmente favorável para a pregação do evangelho. Então, Roma, por exemplo, é esse império que ele vai descobrir vários caminhos marítimos que ligavam não somente o Oriente ou o Ocidente, mas vários outros continentes. Ligava ali o Oriente a outros continentes do mundo, coisa que outros impérios ainda não tinham conquistado. E quando você olha isso, você consegue enxergar um cenário perfeito para a pregação do evangelho. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, vai sair falando grego em vários lugares, e quando ele chegava para pregar o evangelho, ele não tinha barreira da língua. Hoje, se você sai daqui para pregar na África, por exemplo, a primeira barreira e a primeira dificuldade que você vai enfrentar é a língua. Você precisa aprender o idioma. Quando você sai daqui, se você quiser sair daqui para pregar em 3 países diferentes, você tem que aprender 3 idiomas diferentes. Mas naquela época, Deus usou Alexandre com essa ideia de helenização do mundo, de fazer o mundo uma grande Grécia e de ter uma língua universal, preparou o mundo para que quando o evangelho saísse de Samaria, da Judéia e fosse até os confins da terra, o evangelho fosse entendido por uma língua universal. Para se pregar, por exemplo, na África, seja na Ásia ou em outros lugares, quando Paulo chegasse para pregar o evangelho, por exemplo, em Roma, todo mundo entenderia a sua língua. Todo mundo saberia o que ele estava falando. E foi assim durante essa época. Porque quando você olha para o Novo Testamento, você vê um cenário diferente, esse povo falando grego. Ali surgiram também outros elementos que você vai perceber, por exemplo, você vê no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você não vê a presença, por exemplo, de sinagogas. Qual que é a ideia? Quando o rei Artaxerxes, o rei Dario e o rei Ciro, eles permitiram a volta dos judeus para a sua terra, muitos deles não foram para Jerusalém. Alguns deles foram para outras nações do mundo. E indo para essas outras nações, eles levaram a língua, eles levaram a cultura, levaram a sua religião, espalhadas pelo mundo inteiro. Mas ali, tanto na Babilônia quanto no Império Medo-Persa, eles não tinham o templo.
E eles criaram ali uma espécie de sinagoga. Espécie não, criaram uma sinagoga, que é uma espécie de lugar de reunião. Sinagoga significa justamente isso, assembleia, um lugar de reunião. E quando eles saíram ali da Babilônia, eles saíram para outros países e levaram essa ideia para outros países. Quando Paulo, por exemplo, chega na Grécia ali tinham judeus que haviam estabelecido sinagogas ali na Grécia. De onde veio isso? Veio justamente nesse período interbíblico, quando esse povo sai ali da Babilônia com essa ideia, levando a religião judaica e levando ali as ideias dos judeus para aquela nação. Eles estabelecem ali a sinagoga. Quando Paulo sai para pregar na Grécia, primeiro ele fala o grego, e todos entendem. E o primeiro lugar que ele procura quando Paulo vai para suas viagens missionárias é justamente onde? Uma sinagoga. Porque Deus havia preparado o mundo para receber o evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 15 diz assim: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Ele tinha o costume de ir para a sinagoga. A sinagoga era um dos elementos. Você tinha também ali, qual que era o outro grupo que você percebe que tinha ali, que você não percebe no Antigo Testamento? Formaram-se ali algumas seitas no judaísmo, né? Por exemplo, você tinha, lógico que antes não poderíamos dizer que era uma seita, era um grupo que defendia a lei, tanto oral como escrita, que eram os fariseus. E os fariseus, eles eram aquele grupo que eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos, eles tinham uma influência significativa dentro da sinagoga. Eles eram líderes na sinagoga. Tinha também os saduceus. Saduceus era feito mais de uma elite sacerdotal. Só que os saduceus não criam em anjos, não criam em visões, eles rejeitavam a tradição oral, ficava mais com a tradição escrita, não criam em ressurreição. Tanto é que Paulo, quando é preso, Paulo ele tem uma estratégia muito interessante. Ele ali, quando está ali para ser questionado, ele sabia que havia tanto os saduceus quanto os fariseus. Fariseus que criam na ressurreição e os saduceus que não criam. E ambos estavam acusando Paulo. Paulo olha para o rei e diz assim: olha, eu estou sendo interrogado a respeito da ressurreição. E nessa estratégia, Paulo consegue fazer com que haja um grande alvoroço, uma discussão muito grande entre os fariseus e os saduceus a respeito de quê? Justamente da ressurreição. Paulo sabia muito bem que era o ponto de atrito ali entre os saduceus e os fariseus. Você tem também os essênios, que é essa comunidade mais, vamos dizer assim, eles eram mais ascéticos, né? Porque eles não acreditavam em muita coisa ali em relação à crença dos fariseus e dos saduceus. Mas eles eram um povo que viviam mais em isolamento, né? Ali em 1947, quando descobriram ali nas cavernas de Qumran alguns escritos, eram justamente esses lugares onde os essênios se isolavam para estudar a Bíblia. E na perseguição de 70 ali, né, quando Tito invade Jerusalém em 70 depois de Cristo, ele invade Jerusalém e destrói Jerusalém totalmente, deixando apenas o Muro das Lamentações. Essa perseguição espalhou os judeus para vários lugares do mundo. E os essênios que ficavam ali próximo ali das montanhas de Qumran vão esconder alguns escritos ali do Antigo Testamento ali justamente nessas cavernas. Então, os essênios também faziam parte desse grupo que você não vê ali no Antigo Testamento, mas que agora está ali no Novo Testamento. Outro grupo que você vê também são os zelotes. Quem são os zelotes? No Novo Testamento você vai ver um discípulo de Jesus chamado Simão. Simão, o zelote. Tem Simão Pedro e você tem também o Simão, o zelote. Os zelotes eram um grupo revolucionário que se opunha ao domínio romano. Roma estava dominando. E ele se levanta aquele grupo que se reuniam em alguns lugares, se reuniam de forma escondida, lutando contra a libertação de Israel do domínio romano. Então, quando você olha aqui para o cenário, é um cenário totalmente diferente, mas que você tem um conteúdo poderoso que vai pavimentar esse caminho para a pregação do Evangelho. Fora isso, você tem também, nesse período interbíblico também, uma literatura apócrifa, né? Apócrifa,
né, são os livros chamados deuterocanônimos, que eles não fazem parte do cânon do Novo Testamento, mas nem do Antigo Testamento, mas que têm um conteúdo histórico poderoso. Por exemplo, você vai ver a guerra dessa guerra dos judeus contra os Seleustas ali nos livros de Macabeus. Havia também uma grande expectativa messiânica que tomou conta do coração daquele povo. E desde Malaquias, nenhum outro profeta se levanta. E aí nós vamos ver que João Batista se levanta com uma voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto é uma voz profética. Agora Deus estava enviando João Batista para pavimentar e preparar o caminho do Senhor. Lembra quando lá aquele povo ali, mais ou menos 100 anos depois do cativeiro babilônico, vai questionar Malaquias, dizendo assim que Deus não se importava com a injustiça? Malaquias vai responder: olha, vai chegar um tempo que eu vou levantar alguém para purificar o povo. E aquele povo começa a se batizar através do batismo de João, pavimentando o caminho do Senhor, para que Cristo viesse. Um dia perguntaram para João Batista assim: olha, quem é você? E ele diz assim: eu não sou o Cristo. Então diga quem é você para que nós possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. E João Batista vai dizer assim: eu sou aquele pelo qual profetizou Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar a sandália daquele que vem após a mim. Eu não sou o Cristo. E João Batista começa aqui a pregar a sua mensagem justamente nessa época, preparando o mundo para receber a mensagem de Jesus. Esse é o período interbíblico, tem muito conteúdo. Você vai perceber que depois tem Herodes que vai se levantar, e Herodes também que ele vai reformar o templo, chamado ali na época do templo de Herodes. Então tem um conteúdo poderoso. E eu estimulo você a continuar o estudo do panorama do Antigo Testamento. Que você possa buscar, não somente na palavra de Deus, é claro, na palavra de Deus, mas também buscar ferramentas que vão auxiliar você nesse estudo. Quero estimular você a continuar. Diga para mim aqui, fala aqui nos comentários, o que você acha do período interbíblico? Você aqui, alguém que já leu aqui alguns dos livros apócrifos, o que você acha? Tem pessoas que dizem assim que esses livros deveriam estar ali na palavra de Deus, mas não. Deus não trouxe os livros apócrifos como sagrados. Então, nós ficamos apenas com o conteúdo da palavra de Deus, mas nós valorizamos a escrita histórica. Amém? Que Deus possa abençoar você. Esse foi o nosso modo de panorama do Antigo Testamento, e finalizando aqui hoje com o período interbíblico. E que Deus abençoe você.